Psi, hoje o papo é muito sério, porque tem um ponto em que cuidar de todo mundo sem cuidar de uma estrutura que te sustente vai te destruir. E o problema é que esse ponto costuma ser atingido de forma devagar. Tão devagar que você só percebe quando já está no fundo. Fala Psi, o burnout do psicólogo é uma temática, um dos assuntos mais silenciados dentro da nossa profissão. A gente aprende a identificar o esgotamento no paciente. A gente aprende os critérios de diagnósticos, as fases, os sinais de alerta e ao mesmo tempo desenvolve uma habilidade paralela que ninguém ensina formalmente, a de normalizar o próprio esgotamento. Existe uma expectativa muito implícita e muito presente na cultura da psicologia de que o psicólogo é resiliente por natureza, nasceu com isso, nasceu com esse dom, que ele sabe lidar com tudo e com todos, que ele tem recursos, que ele não pode reclamar, afinal ele é um profissional da saúde mental. Reclamar seria quase uma contradição para esse profissional. E aí a agenda vai enchendo, o cansaço vai acumulando, o sentido do trabalho vai ficando opaco, sem vida, sem luz. Não de uma vez, não numa sessão definida ali, mas de sessão em sessão, semana a semana, até o dia que você olha para aquela agenda de terça e sente que o peso no peito antes de começar tá grande demais. E esse é o sinal. E aí a maioria dos psicólogos ainda ignora esses sinais. Antes de entrar nos sinais, na raiz do problema, eu preciso derrubar a crença que mantém a maioria das psicólogas nesse ciclo sem sair. A crença de que o burnout é problema de autocuidado. Se você meditar mais, fizer supervisão, tirar férias, colocar limites com os pacientes, vai ficar tudo bem. E logicamente que essas coisas importam, mas burnout é estrutural. O tipo que eu mais vejo acontecer são com psicólogas experientes, competentes, que genuinamente amam o trabalho, mas isso que elas sentem não curam com meditação. Ele tem a raiz no modelo e é essa conversa que quase ninguém está tendo. O trabalho clínico exige o que a psicologia chama de trabalho emocional intenso. A cada sessão, você empresta a sua presença, a sua atenção regulada, a sua capacidade de conter o que o paciente traz sem se desorganizar. E isso tem um custo fisiológico real. Não é metáfora, é dado. A fadiga por compaixão, que é aquele esgotamento decorrente do contato contínuo com o sofrimento alheio, é uma das formas mais comuns de desgaste ocupacional em profissionais da área da saúde mental. Não é falta de vocação, não é falta de amor pelo trabalho, é o efeito acumulado de dar sem ter estrutura que reponha isso. E a maioria das psicólogas estão o quê? Trabalhando sozinhas, sem equipe, sem par, sem colega, sem comunidade, sem suporte lateral. O exercício é solitário por natureza. Você entra numa sala, fecha a porta e carrega o peso que acontece ali sem que ninguém do seu lado divida com você. Quando o dia tem 6, 8, 10 sessões, esse peso acumula de uma forma que o descanso de fim de semana não resolve. Comenta aqui embaixo se você está sentindo isso. Agora some a isso um modelo de negócio que depende inteiramente da sua presença para gerar renda. Se você parar, para tudo. Se você adoecer, o faturamento para. Se você precisar de uma semana para respirar, o mês não fecha. Essa pressão silenciosa, a pressão de que você não pode parar, é um combustível do esgotamento. Não de forma aguda, mas de forma lenta, erosiva e constante. Deixa eu nomear os 4 sinais que aparecem com mais frequência. A maioria ignora por tempo demais. O primeiro é o cansaço que o descanso resolve. Você tira o final de semana, dorme, descansa e na segunda o peso está lá de novo. Não passou.
ficou suspenso por 48 horas. Isso não é cansaço de semana, é esgotamento de modelo. O segundo é a perda progressiva de presença nas sessões. O seu corpo está lá na sala, você está fazendo o que tecnicamente precisa ser feito, mas algo mudou. Você está mais distante, você está mais no automático. O esforço para estar de verdade na sessão aumentou e você percebe isso, mas não sabe o que fazer com essa percepção. E o terceiro é a retração do investimento na sua carreira. Você para de estudar, para de ir em eventos, para de se atualizar, não investe no seu negócio. Não porque você não queira, mas porque não tem energia nem para pensar nisso. A carreira começa a andar no piloto automático, porque é o único modelo que continua funcionando. E aí, gente, tem a quarta sensação, que é a sensação constante de que algo não está certo, sem conseguir nomear o que. Um desconforto difuso, uma insatisfação baixa, mas persistente, que não tem causa clara e também não passa. Você não está mal o suficiente para parar, mas também não está bem o suficiente para estar de verdade naquilo que você faz. E esses 4 sinais juntos descrevem um estado muito anterior ao colapso. São o aviso que a maioria ignora, porque comparado com o colapso parece administrável. Mas não é. Esse é o caminho até esse colapso. Agora, a parte que pouca gente fala é a raiz estrutural de tudo isso. O burnout do psicólogo não é só consequência de atender muito, é consequência de atender muito dentro de um modelo que não tem margem. Um modelo que, se você tirar 2 pacientes da sua agenda, um mês não fecha. Onde você não pode adoecer. Onde não existe uma segunda fonte de receita que sustente as suas pausas, onde o único ativo do negócio é a sua presença física funcionando a 100%, sem margem de erro. Esse modelo, ele cria uma armadilha muito específica. Você não pode descansar de verdade, porque o descanso custa dinheiro. E você não pode reduzir a agenda, porque a conta precisa fechar. Você também não pode investir em estrutura, porque não sobra tempo e nem energia para isso. E o ciclo vai ali, ó, se retroalimentando até que o sistema para. Por uma doença, por um esgotamento total ou por uma decisão de simplesmente abandonar a sua profissão. E, gente, eu vejo isso acontecer demais. Psicólogas que amam o trabalho e que saem da psicologia. Não porque a profissão não vale ou que não dê dinheiro, mas porque o modelo que construíram dentro delas não sustenta a vida que elas precisam ter. E quando a vida e o modelo entram em conflito, um dos dois cede. E geralmente é a saúde. O que muda quando você constrói um modelo de negócio com margem, então, deve ser o que está passando aí pela sua cabeça. Quando você tem outras fontes de receitas, além do atendimento individual, como, por exemplo, um grupo terapêutico, um grupo de supervisão, criar produtos digitais, vender contratos corporativos, você passa a ter uma margem real, uma margem para tirar uma semana sem quebrar aquele mês, uma margem para adoecer sem entrar num colapso financeiro, uma margem para escolher com quem você quer trabalhar, em vez de ter que aceitar todo e qualquer paciente porque precisa ali preencher os horários da agenda. Quando você precifica de uma forma que a renda que você precisa vem de menos sessões e não de mais, você para também de operar no seu limite. Você tem os afastamentos entre os atendimentos, você tem energia no final do dia, você tem presença real para estar nas sessões que você realmente está ali de corpo presente. E quando você tem controle financeiro claro, você sabe quando pode dar uma pausa. Você para de tomar decisões de agenda baseada em sensação e feeling e passa a tomar baseada em dados. Dado te dá segurança para escolher. E escolha de verdade é o que a maioria das psicólogas não tem.
Inclusive, depois vai assistir esse vídeo que eu vou fixar aqui. Isso não elimina o custo do seu trabalho emocional. O trabalho clínico vai sempre exigir presença, vai sempre ter peso, mas existe uma diferença enorme entre trabalhar dentro de um modelo que tem margem e trabalhar dentro de um modelo que não tem saída. Isso já é um alívio emocional gigante. A diferença aqui, gente, é sustentabilidade. E sustentabilidade não é um tema de autocuidado, é um tema de estrutura de negócio. Confundir as duas coisas é o erro que mantém a psicóloga nesse ciclo, acreditando que a solução é pessoal, quando na verdade o problema é estrutural. Se você se reconheceu em algum desses pontos desse vídeo, nos sinais, no modelo, na sensação, o próximo passo não é meditar mais, é olhar para a estrutura, entender o que você precisa mudar no modelo para você trabalhar com aquilo que você ama e que isso não te destrua. Você tem alguns caminhos. Clicando no link que vai estar aqui abaixo, você acessa o Diagnóstico Psi. O Diagnóstico Psi é um ponto de partida gratuito, dura 5 minutos e já te mostra como está o seu negócio nesse momento atual e se ele está vulnerável. E se você está pronta para ir além de fazer um diagnóstico e de fato tomar ações que mudem essa estrutura, o local onde você precisa estar é o Clube Psi de Negócio, onde você vai encontrar programas de implementação para ajustar a sua clínica, conseguir ampliar o faturamento com menos agenda cheia e, a partir disso, criar o seu modelo de negócio sustentável, onde você tenha outras fontes de rendas. Todos esses links estarão na descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrita nesse canal, tem algo de muito errado nessa situação. Você vai parar tudo que você está fazendo e você vai clicar no botão que está aqui embaixo, que é o botão de se inscrever. Porque toda semana tem vídeo novo nesse canal e eu tenho certeza que esses vídeos podem te ajudar. Você reconheceu alguma psicóloga que está passando por essa situação do burnout? Encaminha esse vídeo para ela e faça ela conhecer também todo esse trabalho. Um grande beijo, até o próximo. Tchau, tchau.